Agradecendo a participação de Sónia Ramalhinho, procedemos de seguida à sessão de debate. Chamamos ao palco o Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, António Pina. O Vice-Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, Frederico Costa Rosa. O Presidente da Comunidade Intermunicipal do Cávado, Ricardo Rio. E a Subdiretora Regional da Direção Regional da Economia e Transportes Terrestres da Madeira, Cristina Loreto. Lembramos que este painel terá a moderação de Sónia Ramalhinho e terá a duração de 1 hora. Agradeço ao Sr. Presidente da Câmara de Braga. Vou começar por fazer aqui uma breve apresentação dos oradores, uma síntese muito rápida, até porque isto faz parte do programa que todos têm acesso. Aqui à minha direita está a doutora Cristina Loreto, economista, subdiretora regional de Economia e Transportes Terrestres da Direção Regional da Economia e Transportes Terrestres da Região Autónoma da Madeira, isto desde janeiro de 2020, segundo creio. Ao longo da carreira, a doutora Cristina Loreto trabalhou na área financeira, na área de obras públicas, financiamentos comunitários, transportes aéreos, marítimos e terrestres. Entre 2016 e janeiro de 2020, teve a seu cargo uma área que está intimamente ligada com o tema que hoje estamos aqui a abordar. Foi diretora de Serviços da Gestão Integrada de Transportes e da Mobilidade na Direção Regional da Economia e Transportes. Agradeço a sua presença em nome da engenheira Ana Paula Vitorino. Muito obrigada por ter vindo. De seguida temos o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, engenheiro Ricardo Rio, que está aqui, não na sua faceta de Presidente de Câmara, mas sendo este um painel sobre as entidades intermunicipais, como Presidente da Comunidade Intermunicipal do Cávado. Ao longo do seu percurso, foi Secretário-Geral da Associação Portuguesa de Analistas Financeiros e Diretor do Instituto de Mercados de Capitais da Euronext de Lisbon. De seguida, o Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, também o nosso anfitrião, que está aqui na sua faceta de Vice-Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa. Foi fundador e Presidente do Conselho de Administração de uma empresa na área de energia e gestor de várias empresas na área do marketing e publicidade. Isto além, lá está, de ser Presidente de Câmara do Barreiro aqui há uns anos. Por último, temos o Presidente da Câmara Municipal de Olhão, o licenciado em Economia, Dr. António Pina, que está aqui também na faceta de Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve. Entre 2005 e 2013 foi vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Olhão, foi diretor de projeto municipal na AMAL e, enquanto técnico superior, também participou num grupo de trabalho para a elaboração do estudo da mobilidade no Algarve. Também aqui muito relacionado com estas nossas questões de hoje. Como já tinha combinado e articulado previamente com os oradores, eu irei colocar à mesa 4 questões, que pedirei a cada um de vós para responderem, lá está, no âmbito de cada um dos vossos territórios e na esfera da representatividade que aqui estão ao fim e ao cabo a fazer. Isto porque a assunção de competências em matérias de transportes, conforme referi inicialmente, é um marco inovador ao nível da descentralização de competências entre o Estado e a administração local. Conforme foi referido pelo Sr. Presidente da Antropo, passou-se de um interlocutor para, no máximo, os 308, se falarmos em termos de municípios, os 308 municípios, quando restringimos ao nível das áreas metropolitanas e das CIMs, já reduzimos para os 23, com essa delegação. Os transportes têm um enquadramento muito específico, quer a nível europeu e nacional, e têm determinadas exigências que são cumpridas, e lá está que a própria AMT também
fiscaliza e controla no intuito desse cumprimento daquelas que são as regras de uma esfera superior, que é ao nível do país, cumprimento de regras europeias. Naturalmente, os desafios, como eu referi e como vimos com os números, os poucos números que eu apresentei, mas que dá o quadro específico e claro daquilo que é a realidade do território português, os desafios enfrentados pelas comunidades intermunicipais e pelas áreas metropolitanas e pelas regiões autónomas são muito diversos e, por isso, as respostas a cada uma das questões será interessante perceber a realidade de cada um e como se articula. Vou começar com a primeira questão, que são quais são as principais dificuldades encontradas no planeamento e preparação da contratualização dos serviços públicos de transporte. E começava aqui da minha direita, seguindo a cada um dos interlocutores. Bem, agora em voz alta, agradecer em alto som o convite ao Governo Regional pela oportunidade de partilha de experiências, porque não só damos como também recebemos. Relativamente às dificuldades, isso eu penso que é genérico, também é parte das autoridades. Passando só um bocadinho atrás, nas regiões autónomas não existem CIMs, portanto os governos regionais fazem esse papel e, portanto, o Governo Regional é equiparado aqui a uma CIMA. E, como eu ia dizendo, como em qualquer outra autoridade de transporte, a principal dificuldade foi a falta de recursos humanos com conhecimento técnico e competência para assumir estes novos desafios. Porque, efetivamente, como dizia o Presidente da ANTROP, isto estava do lado dos operadores, que propunham as carreiras e que, ao fim e ao cabo, quase que geriam a oferta ao longo do território. Quando essa competência passa para este lado, não tínhamos propriamente pessoas com esse conhecimento. No caso da região autónoma da Madeira, nós optamos por fazer uma contratualização externa e pedir a alguém que tivesse conhecimento de causa que nos ajudasse a lançar e, ao fim e ao cabo, a estudar as componentes do caderno de encargos, exatamente para evitar que colocássemos coisas que depois pudessem deixar o concurso deserto ou que trouxesse dificuldade aos operadores, porque para funcionar tem que haver ganhos de ambos os lados e, portanto, foi por aí. A dificuldade maior que encontramos, além dos recursos humanos, também um bocadinho pela falta de informação, principalmente georreferenciada, porque tínhamos informação do número de passageiros, bem ou mal, porque já pagávamos indenizações compensatórias e então, no âmbito desses contratos, nós já tínhamos algum conhecimento, mas não aquilo que era necessário para lançar o concurso. Tivemos que pedir aos operadores informação mais detalhada. E, resumindo, basicamente foram estas duas grandes dificuldades no lançamento do procedimento. Pois bem, muito bom dia a todos. Um cumprimento especial e um agradecimento pelo convite à Presidente da AMT e também uma saudação ao nosso anfitrião físico, aqui o meu caríssimo colega da Câmara do Barreiro, e nele todos os colegas autarcas aqui presentes, também como António Pina, e aos demais membros do painel e a todos os presentes. No caso concreto da CIM do Cávado, que é composta por 6 municípios, que no seu conjunto têm cerca de 400 mil, pouco mais, habitantes e 1.245 km², eu julgo que a primeira dificuldade se reflete ou provém daquilo que a doutora Sónia há bocadinho elencava relativamente à diversidade do território. Nós estamos a falar de 6 municípios que têm realidades muito heterogéneas. Temos 2 municípios marcadamente urbanos, como é o caso de Braga e de Barcelos. Braga com um serviço de transportes completamente estruturado já há décadas a esta parte, que durante os últimos anos chegou a ser até à pandemia a única empresa pública de transportes a registrar crescimentos contínuos todos os anos em termos de número de passageiros e que tem um total de passageiros transportados de cerca de 12 milhões por ano. Barcelos, que está numa fase embrionária, diria, de instalação também num serviço municipal, e depois os outros 4 concelhos que tinham sobretudo relações com o transporte público ao nível do transporte escolar. E, portanto, tínhamos dentro do nosso território uma diversidade de realidades muito significativa. Tínhamos 9 operadores privados a operar, tínhamos cerca de 62 linhas e cerca de 3,5 milhões de quilómetros quadrados percorridos todos os anos,
e isto, obviamente, que veio levantar, no momento da concretização do procedimento concursal, dificuldades diversas do ponto de vista, como dizia muito bem, o acesso desde logo à informação fidedigna sobre a realidade dos serviços de transporte que já eram prestados. A estruturação do caderno de encargos foi, obviamente, difícil, não só por não termos acesso a toda a informação, mas também porque queríamos, tendo em conta esta realidade tão diversa do nosso território, até o facto de existirem zonas de muito baixa densidade, mas com população que teria que ser servida também por transportes públicos, encontrar um modelo que não pusesse em causa a sustentabilidade do concurso e que naturalmente não levasse a que ele pudesse ficar deserto, que era a nossa maior preocupação no primeiro momento. E, portanto, acabamos por ter, digamos assim, que fazer um trabalho hercúleo. Esta é uma realidade completamente nova para todos os interlocutores, é o prazo de estruturas intermunicipais, e essa é uma das questões que eu julgo que é mais crítica do ponto de vista das dificuldades no início deste processo, que é a capacitação técnica dos nossos recursos. Como aqui ouvíamos, muitas vezes todas as estruturas intermunicipais ou as outras organizações que acabaram por lançar os procedimentos tiveram que socorrer de entidades externas para proceder à consultoria dos nossos serviços. Obviamente que se pretende que exista uma solução mais estrutural dentro das próprias estruturas intermunicipais, até por uma lógica de acompanhamento e de fiscalização que tem que existir no decurso do concurso, mas a verdade é que acabamos por conseguir lançar esse procedimento. Ele foi dividido inicialmente em 2 lotes, foi bem sucedido, o serviço está de facto já operacional e diria que uma das dificuldades que se verificou à partida e que ainda se continua a verificar, e seguramente falaremos também disso a seguir, tem a ver também do outro lado dos operadores, da menor disponibilidade para se enquadrarem naquilo que são os procedimentos formais a que nós estamos vinculados do ponto de vista da contratação pública, todos os requisitos de tramitação administrativa, de reporte. Ouvíamos há pouco o responsável da Antrop, que é obviamente muito exigente e que também do lado dos operadores exige uma preparação acrescida para poder lidar com estas novas circunstâncias. Bom dia novamente a todos e a todas. Eu não sendo diferente do que foi aqui dito, eu acho que a questão de internalizar o conhecimento de algo que era novo, quase que nos diria que nós, no fim do processo, estamos prontos para fazer o processo outra vez, porque há um trabalho muito grande na área metropolitana. De resto, foi fundamental o trabalho que a própria estrutura da área metropolitana e a criação depois da TML, de também trazer conhecimento interno. Nós tínhamos, não só o caso do Barreiro, que tem transportes públicos, mas Lisboa com o Carris e Cascais, já com técnicos, com experiência também, para poder fazer este planeamento, mas não tenho dúvidas nenhumas que esta questão do conhecimento, de poder melhor internalizar tudo aquilo que são obrigações, tudo aquilo que são desejos, fazer a concertação. Havia um antigo administrador aqui dos TCB que dizia que o melhor transporte público é aquele que é a toda a hora, para qualquer lugar e gratuito. E muitas vezes conseguir transportar esta aspiração para aquilo que é tangibilizado num contrato, tangibilizado também naquilo que é a aspiração das pessoas, de poderem ver aquilo que foi diria que uma revolução no transporte público, com a introdução do passe e com a introdução da Carris metropolitana. Foi um processo que exigiu uma concertação tremenda e obviamente, eu diria que um dos fatores críticos é este conhecimento interno, que não queria dizer que fosse quase inexistente, mas que era para todos uma novidade, ou para a grande maioria uma novidade. Como estava a dizer, dos 18 municípios da área metropolitana, 3 tinham o transporte público rodoviário. Depois poder interligar com todos os diferentes operadores, com as dores de crescimento normais de um processo totalmente novo, que ainda hoje traz com certeza dores de crescimento, dos 2 lados, do lado não só dos operadores, aliás diria dos 3 lados, do lado não só dos municípios e da área metropolitana, do lado dos operadores e do lado dos passageiros. Também com esta expectativa de poder ter no transporte público o seu transporte e a sua resposta para o dia-a-dia e para as horas que necessitam. Por isso, deixa-me vincar-te muito isto, que é este processo interno, e é uma frase feliz, na altura comentei com a senhora Presidente da AMT, a primeira geração deste tipo de contratos, porque quando acabámos de fazer este percurso,
e de lançar os concursos públicos, eu diria que estávamos nesse momento prontos para a segunda geração, com todo aquilo que foi o processo e a aprendizagem normal de um processo difícil, muito concertado também de vontades, mas que obviamente que tem as falhas inerentes a ser o primeiro de um processo que eu diria que agora tem que ter a evolução normal. Muito bom dia a todos, agradecer o convite, um cumprimento especial à minha querida amiga Presidente Ana Paula Vitorino, ao nosso anfitrião, colega Hugo Barreiro e também a todos os participantes deste painel. Para não tentar não me repetir, a CIM do Algarve foi a primeira a abrir o concurso e a assumir estas responsabilidades. Teve estes processos de crise de crescimento, como é evidente. Ninguém na cima tinha conhecimentos sobre a gestão de transportes, nem tínhamos informação. A informação que nos foi disponibilizada era muito tenue e daí que a nossa decisão foi fazer um concurso, uma concessão por pouco tempo, por 5 anos, mantendo ou tentando alterar o mínimo possível daquilo que era, para criar pouca alteração junto do concessionário, mas também porque não tínhamos informação. E agora sim, passados 5 anos, estamos capacitados, temos um grupo técnico já com conhecimentos, conhecemos a rede, conhecemos os problemas e vamos já comunicamos a autoridade que iríamos para começar a preparar o concurso agora sim para 10 anos. O que importa talvez é fazer a avaliação deste período e deste modelo. E a avaliação que fazemos é que é este o caminho, ou pelo menos na região do Algarve, que é talvez a única região por excelência ou em que ninguém põe em dúvida do país, em que acima é automaticamente a região, aqui faz sentido. Eu não sei, poderá haver quem considere que noutras partes, noutras CIMs, esta forma de estarmos agrupados não é a mais adequada para gerir os transportes, porque os movimentos sociais, diários, vão para além daquilo que são a configuração geográfica de cada CIM, mas de facto no Algarve este modelo é um modelo ideal. Agora, há desafios de várias ordens. Olha, desde logo a ligação ou interligação com o transporte ferroviário, e talvez esse era um desafio que deixava aqui que o próximo governo tenha essa audácia de transformar as CIMs também em autoridades de transporte ferroviário e podendo assim, finalmente, obrigar, porque a palavra, desculpem, mas é mesmo esta, obrigar os concessionários a interligarem-se. É da utilizadora. Antes de avançarmos para a próxima questão e fazendo aqui uma síntese, parece-me que regiões muito distintas elencaram ao fim e ao cabo 3 grandes fatores críticos desta primeira geração de contratos. Foi o primeiro o conhecimento interno, naturalmente de recursos preparados para este novo desafio, e esse caminho faz caminhando e certamente agora numa segunda geração já tem a know-how mais habilitado para esta nova competência. A crise de crescimento e as dores de crescimento, como referiram 2 dos oradores, é natural em qualquer processo de mudança, e a informação muito tenue, que isso também se vai melhorando e nós próprios, a AMT, tenta recolher informação e tem um manancial de informação que também poderá ser útil às várias autoridades de transportes. Avançando então aqui para a segunda questão, e se calhar agora, apesar do Presidente Pina ter sido o último a intervir, vamos começar do lado contrário. De que forma é que foram considerados nos contratos e nos procedimentos que desenvolveram as exigências ambientais e a coesão territorial, social e económica e a própria inclusividade que também aqui já tratámos hoje? Com as opções,
alguma falta de jeito? Com as opções que tomámos, de manter mais ou menos tudo igual, não houve. Não está? Mas não está porque. Agora também. Agora sim. Não houve grande alteração do modelo anterior e as questões ambientais não foram postas na primeira prioridade. Aliás, com uma concessão a 5 anos, seria impensável pedir ao futuro concessionário que fizesse uma alteração substancial do tipo de autocarros que tinha para autocarros elétricos. Portanto, não era possível. Priorizámos o manter tudo igual e o ganho de conhecimento ao longo destes 5 anos. A outra prioridade, essa sim, manteve-se, que foi da coesão territorial, porque o modelo do Algarve é um modelo em que os municípios não colocam nenhum financiamento. Portanto, com a oferta a que se há de verificar, o concessionário tem que equilibrar a concessão. É um modelo em que os municípios colocam zero. Tem sido, no entanto, financiado e ajudado a esse financiamento através depois do programa que só surgiu posteriormente, porque é preciso recordar que quando lançámos esta concessão não havia ainda não o Portrans, o PART, não havia ainda o PART, mas, portanto, mantivemos a preocupação foi manter todas as rotas e, com certeza compreenderão, o Algarve é um bocadinho um país deitado, no litoral há uma oferta mais ou menos equilibrada, mas, claro, para Alcotim, para São Brás, para Monchique, para algumas zonas do interior do Algarve, as linhas mantiveram-se e que continuamos a servir todos os aglomerados urbanos que tivessem pelo menos 40 habitantes. Foi essa a preocupação, prevalecemos o equilíbrio, o não financiamento dos municípios e a manutenção das linhas mesmo para o interior. Não privilegiámos nesta fase a questão ambiental, mas com certeza que essa estará no topo das nossas prioridades na nova concessão. Olha, na área metropolitana eu diria que foi considerado, obviamente, não só na tipologia dos autocarros a ter que apresentar a nível do combustível, na idade, mas também te diria que naquilo que eram os operadores que já existentes, no caso do CCB, também tínhamos acabado de renovar a frota integralmente de bagagem natural, a própria Carris estava a fazer esse esforço, mas também há um grande sentimento que o maior contributo ambiental é trazer mais gente para o transporte público. E esse, eu diria que é o grande contributo que se podia dar com este novo passo, sendo que aqui, diferente, havia um financiamento por parte dos municípios, que levou à constituição da TML e depois a lançar a Carris Metropolitana, e com estas obrigações, de resto, que foram feitas na tipologia de autocarro, já com esta perspectiva ambiental já em mente, como não poderia deixar de ser um processo mais recente que estava no início do trabalho. Mas também sempre muito presente que o grande contributo ambiental é trazer cada vez mais pessoas para o transporte público. Nesta questão fundamental que foi aqui falado, da parte intermodal dos diferentes transportes públicos, que eu diria que para o passageiro é indiferente. O passageiro quer poder entrar na sua rede e servir-se, ir da sua casa ao seu destino, independentemente que vai de autocarro, comboio, barco, metro, o que seja, quer fazer esta sua interligação. E este é um contributo que eu diria que é essencial. Se me perguntares, com certeza agora, numa próxima revisão, todos os presidentes da área metropolitana e a própria administração da TML, os secretários metropolitanos que tiveram um trabalho fundamental neste processo, vão aprofundar mais esta questão ambiental. Claro que sim, mas eu diria que sem nunca perder de vista estas duas questões que têm a ver com cada pessoa que se ganha para o transporte público, é um contributo, eu diria, não só no imediato, mas a longo prazo, nestas metas da sustentabilidade e da descarbonização
que eu diria que cada vez mais unem a sociedade do seu geral. Pois bem, no caso da CIM, nós desde logo começamos por valorizar a dimensão da coesão territorial. Eu referi no início que nós tínhamos 9 operadores que faziam 62 linhas, 3,5 milhões de quilómetros, com a concessão, que foi o modelo que nós adotamos, e com uma compensação ao quilómetro, portanto, além da receita tarifária, também com alguma comparticipação. O novo operador, o concessionário, tem 78 linhas disponibilizadas e uma estimativa de percurso de 5 milhões de quilómetros por ano, portanto houve um reforço claro da cobertura territorial. Houve também uma preocupação do ponto de vista ambiental. Não podíamos, até pelas mesmas circunstâncias que aqui já foram invocadas, ser demasiado restritivos, mas ainda assim impusemos alguns limites relativamente à idade máxima dos veículos em circulação. No caso concreto, no estudo que nós fizemos, os operadores tinham uma idade média de cerca de 18 anos e nós estabelecemos esse teto como idade máxima dos veículos e, portanto, com uma idade média necessariamente mais baixa para os veículos em circulação na nossa concessão. Inclusivamente, do ponto de vista da inclusividade, pedimos alguns apontamentos que não deixam de ser importantes, até porque nós temos também uma população muito heterogénea do ponto de vista dos seus escalões etários, a disponibilização em muitas das viaturas de plataformas elevatórias para acesso para pessoas com dificuldades de mobilidade. E uma das áreas que temos vindo a trabalhar também de uma forma bastante insistente é a componente do acesso à informação, porque também aí se gera uma dimensão de inclusividade. Nós temos uma linha telefónica disponível em contínuo para qualquer utilizador, em termos de acesso à informação. Estamos também a incluir todas as rotas dos nossos circuitos no Google Maps, para qualquer pessoa poder, obviamente, identificar qual é que é a melhor alternativa para qualquer deslocação que possa fazer, mas depois, obviamente, também por força do perfil da população, com um contacto muito intenso através das câmaras municipais, das juntas de freguesia, para que a informação fique disponível e acessível para todos os cidadãos. Bem, no caso da região autónoma da Madeira, nós também tivemos algumas preocupações ambientais e exigimos no caderno de encargos veículos elétricos para a ilha do Porto Santo, para o serviço público naquela ilha, e também no serviço Aerobus. Mais do que dar pontuação ao preço das propostas, demos enfoque maior na qualidade do serviço e quem apresentasse veículos com motorização que não fosse a diesel. Igualmente, também garantimos que a idade da frota coincidisse. Isto é, não fomos demasiado exigentes e ficamos nos 18 anos, mas para nossa surpresa, e atendendo à idade da frota, que era bastante alta, agora com a entrega das propostas, 94% dos veículos são 0 km. Portanto, isso, ligando ao Euro 6, acabamos por ter uma eficiência energética, além da exigência que tínhamos feito com os veículos elétricos, isso também se aplica. Também obrigamos a que um X de veículos estivessem preparados para o transporte de pessoas com mobilidade reduzida para tornar o território mais, ao fim e ao cabo, agora falta-me a palavra, mas mais inclusivo, por assim dizer. Também prevemos, uma vez que a região tem imensos visitantes, nós também aplicamos o part-ram, também entramos agora com a gratuitidade em janeiro e fomos um bocadinho mais além do que o Governo Central e aplicamos também essa gratuitidade aos mais de 65 anos a toda a população da região. Mas isto para dizer, a inclusão económica e social prevê-se também no anexo do tarifário, em que com a bilhética integrada e o passe único, com um bilhete de 2,60 € conseguem percorrer a ilha toda e ir até a outra ilha, fazendo com que, tornando o serviço um pouco mais atrativo, que as pessoas abandonem o transporte individual e, portanto, sintam-se que têm ali um serviço de mobilidade que é acessível e podem deixar os veículos em casa. Genericamente é isso. Muito obrigada a todos. Sintetizando um pouco aquilo que foi dito,
Basicamente, uma das prioridades e que todos os oradores referiram é a questão da coesão territorial e, naturalmente, tal como foi referido também na sessão de abertura, há agora que trabalhar para o futuro. E trabalhar para o futuro será também trabalhar naquilo que são os fatores ambientais, que em alguns casos já tiveram em linha de conta, mas que também é preciso ter, e eu aí partilho a opinião do Sr. Presidente, do Vice-Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, e a falar em Presidente da Câmara do Barreiro, às vezes é difícil, em que só o trazer as pessoas para o transporte público já é em si mesmo um critério ambiental relevante, porque já reduz o número de veículos a circular nas nossas estradas e certamente é bem mais agradável vermos a ponte 25 de Abril com menos carros ou os carros que estão a circular terem mais pessoas do que propriamente aquilo que ainda infelizmente vemos no dia a dia, que é uma pessoa em cada carro. Trazer o transporte, trazer as pessoas para o transporte público será um grande ganho ambiental. E lá está, o futuro começa hoje e a trabalhar em prol desse futuro mais verde e mais ecológico. Passando agora à terceira questão, tendo em conta o desenvolvimento dos concursos públicos, e isto já responderam um pouco à questão, como é que está a ocorrer a disponibilização dos serviços? Estão os vossos territórios a ter uma prestação de serviço público de excelência? O que falta fazer? Posso começar? Pois bem, no caso concreto da região norte, nós temos 8 estruturas supramunicipais, 7 comunidades intermunicipais e uma área metropolitana, a área metropolitana do Porto. Destas 8, apenas 4 têm já os serviços operacionalizados. O caso concreto que está completamente em pleno em funcionamento, acima do Cávado, a minha, e acima do Ave. A área metropolitana do Porto entrou recentemente com o UNIR, mas com as dificuldades também têm sido conhecidas. O Alto Tâmega está também, e Barroso, em fase de transição, e as outras 4 ainda não conseguiram operacionalizar. Portanto, ainda ou não lançaram os procedimentos ou estão ainda em fase de concretização. Na nossa, em particular, as coisas têm corrido genericamente bem, diria. O nível de serviço tem correspondido às exigências do caderno de encargos. Não temos tido grandes diferendos, inclusivamente, com o operador relativamente ao cumprimento dos níveis de serviço, uma vez que ele entrou, digamos assim, já quase que em velocidade cruzeiro. Temos tido algumas dificuldades do ponto de vista da questão que discutíamos há pouco do reporte da informação, e essa tem sido, digamos assim, a maior foco de tensão quanto ao cumprimento dos critérios, dos níveis de profundidade, da frequência, da periodicidade de reporte da informação, e aí, inclusivamente, tivemos já que aplicar algumas coimas ao nosso concessionário por incumprimento de algumas cláusulas contratuais, mas diria que são questões que também estamos a tentar dirimir para não pôr em causa a boa relação e o funcionamento da concessão. Uma das coisas que tem funcionado bastante bem tem a ver com a relação entre as duas CIMs, do Ave e do Cávado, em que temos inclusivamente também beneficiando do facto de nós termos ali uma âncora central, que é o quadrilátero urbano, os 4 concelhos Braga, Barcelos, Guimarães e Famalicão, que têm uma dinâmica muito própria de relacionamento em termos de questões também de mobilidade, e por força dessa plataforma de colaboração, nós estabelecemos também uma relação entre as duas CIMs para efeitos de acordo tarifário, de partilha de bilhética e inclusivamente de desenvolvimento de projetos conjuntos em termos de sistemas de informação ao utilizador. E, portanto, eu diria que nesse contexto, até agora, pelo menos, as coisas têm funcionado dentro das expectativas e tem-se registado aquilo que nós desejamos, que é, obviamente, um aumento do número de utilizadores. Olha, Sónia, eu acho que é importante mais que as coisas que têm, o serviço é de excelência, a gente quer sempre melhor, não é? Quer sempre mais, mas eu acho que há aqui pontos que são fundamentais para também poder perspectivar os próximos passos. Eu há pouco falava, quando estava aí na sessão da abertura, e é conhecido, aliás, é notório, tem aparecido dificuldade de recrutamento de motoristas, por toda a gente. E depois há uns que já foram recrutados e temos ainda todo o processo burocrático para os contratar, e por outra questão que é fundamental, para os manter na carreira. É fundamental olhar para esta questão, como eu disse há pouco,
Falamos da parte da sustentabilidade, não só do veículo, como de trazer pessoas para o transporte público. Precisamos de motoristas para continuar a andar. Isto é tão válido no rodoviário, como, eu diria, estando aqui no Barreiro, nós muitas vezes habituávamos a aparecer nas notícias quando havia a greve nos barcos. Uma das coisas que o passe nos trouxe, curiosamente, foi o mesmo passe para o barco e para o comboio que passa na ponte 25 de Abril, e já uma diversidade já de opções. Mas é muito importante a questão das carreiras dos motoristas, e falando da parte rodoviária, não só trazê-los para este desígnio, mas mantê-los na profissão e ter uma perspectiva de crescimento dentro da profissão. Porque estamos a ver ao dia de hoje, mas é muito importante haver aqui esta perspectiva também estratégica da importância que é esta vertente. Depois haver algo também que é muito importante, eu estou aqui lateralmente a tentar falar de outras coisas dentro deste tema, que agora começa-se já também a aparecer, que é haver um quadro plurianual de investimento, e não quase, eu diria, como no início, andarmos ao Orçamento de Estado, a ver o que é que aparece para o transporte público, a ver, eu diria, um quadro geral estratégico, mais uma vez, casar aquilo que assumimos como desígnio estratégico, eu diria, pondo dinheiro naquilo que a gente diz que é importante, e neste caso também haver e dar estes passos que têm sido dado e tem sido importante, da plurianualidade do investimento mais uma vez, se no transporte público para o passageiro a previsibilidade é quase um fator fundamental, eu diria, para a operação, para a estratégia, para o operador, para a autoridade, a previsibilidade também financeira e de investimento, eu diria que também é fundamental, e são caminhos que têm que se vir a caminhar. Posto isto à pergunta, o serviço é de excelência, eu diria, o serviço tem tudo para vir a ser de excelência. Tem tudo para vir a ser de excelência. Mas é importante que nestas diversas vertentes, que é este grande desígnio de trazer pessoas para o transporte público, que é tão válido, falávamos há pouco aqui assim da ponte 25 de Abril, mas quando vamos ao Porto, eu diria quase que sonho do dia, que quando se tiver que ir ao Porto ou a Braga, ter aqui com o Ricardo, não tem que ir ver qual é a aplicação vigente naquele município, mas quase que haja aqui uma unicidade, e eu apenas tenho que carregar o meu passe, independentemente de onde esteja, vá aqui passar um fim de semana ao Algarve, ou umas férias a Porto Santo, mas o mesmo sistema poder carregar e poder usar, de preferência de forma desmaterializada no telemóvel, mas sabendo que temos também uma população com uma faixa etária há pouco, como também mostravas, que se calhar essa vai precisar do cartão físico, mas não ter que estar a mudar de cartão em cartão, de aplicação em aplicação, para poder ter um transporte público como um todo, independentemente das particularidades que cada território tem e daquilo que cada território tem para oferecer, que manifestamente é diferente uns dos outros, mas também com algo igual e com algo que tem que ser também, nunca pode ser esquecido, que e entronca muito naquela questão da informação que o Ricardo há pouco dizia, que é a comodidade do passageiro, do utente, em poder usar e usufruir de qualquer tipo de transporte, em qualquer local, para poder chegar onde quer. Eu acho que esse por isso é que digo que tem tudo para ser de excelência. Temos necessariamente ainda passos a dar, ainda bem que é assim, quer dizer que está-se a trilhar finalmente este caminho. O serviço de transporte no Algarve não é de excelência nem nunca será, porque temos uma dispersão no território que impossibilita de termos um serviço de excelência na perspectiva de cada um. Porque é evidente que servir as populações de 10 pessoas, 15 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas no Barrocal e na Serra do Algarve é impossível. Mas esse mindset tem que mudar. É impossível na perspectiva do serviço tradicional, que é o autocarro que anda toda a hora, sempre dentro daquela carreira, mesmo que vá vazio.
Portanto, e essa perspectiva temos que, e aqui a autoridade pode fazer um trabalho de literacia daquilo que é a mobilidade, para que se comece a construir a ideia das pessoas que o serviço flexível, a pedido ou outros, é um bom serviço, é um serviço de excelência, porque senão nunca chegaremos a essa percepção. E depois, no entanto, acreditamos que nestes últimos anos qualificámos a oferta que demos às pessoas. Houve um esforço na modernização ainda assim de alguns autocarros, houve, no ponto de vista da informação, da imagem, da comunidade, da fiabilidade, o serviço hoje tem mais qualidade do que tinha anteriormente. O tempo em que, peço desculpa ao representante da ANTRA, mas o tempo em que o operador era ao mesmo tempo o regulador e ia fazendo aquilo que lhe dava jeito. Agora, a concessão vai andando bem, o concessionário tenta sempre esticar no final do ano a pedir a atualização dos tarifários, a pedir o equilíbrio financeiro, são poucas as vezes em que lhe damos razão, mas ele depois também acomoda e demonstra-se que não tem razão, mas vai andando. Houve alguns ganhos. Agora, a expectativa é grande para o próximo concurso, portanto, acreditamos, no entanto, faz-nos falta aquilo que dizia há pouco, que era a estabilidade do enquadramento legislativo e de financiamento. Vou ser muito breve. No caso da região autónoma da Madeira, nós ainda estamos a funcionar com os contratos velhinhos, isto é, com a manutenção das carreiras avulso que existiam, embora contratualizadas ao abrigo da Lei 52, porque as nossas peças do concurso até foram das primeiras a chegar à AMT, mas lançado o concurso, processos em tribunal, que ganhamos, prontos, mas só conseguimos adjudicar o concurso dos 2 lotes em setembro de 22, obtivemos o visto do Tribunal de Contas em março de 23, sem qualquer pronúncia do Tribunal, só que tínhamos dado 6 meses para a data de início da exploração e ambos os concessionários apresentaram um pedido de prorrogação dessa data, justificado porque, como tinha referido há pouco, nós temos 94% da frota será nova e, portanto, há dificuldade na entrega desses autocarros. Portanto, foram sustentados em documentos enviados pelas próprias fábricas e nós, o Governo Regional, portanto, com tudo legalizado e no âmbito daquilo que era permitido contratualmente e da lei, prorrogamos essa data de início para 1 de julho. Portanto, a nossa experiência com as novas concessões ainda não é muita, é mais daquilo que estamos a sentir a dificuldade. E uma das que os concessionários já estão a manifestar preocupação, e uma das coisas que nos pediram e que tomamos nota para a próxima leva de concurso, que será, por exemplo, no transporte para pessoas com mobilidade reduzida, em vez de incluir no próprio autocarro, porque isso encarece, poderíamos ter uma pequena frota à parte. Era mais fácil de gerir do que ter autocarros grandes e a servir com... Portanto, tomamos essa nota, ainda não começamos e já temos isso. Também outra dificuldade que já nos apontaram, apesar da nossa forma de revisão de preços até cobrir o período antes da inflação, portanto, não se pode encaixar disso, foi bem construído, nós não tínhamos previsto uma parcela com grande enfoque na aquisição dos autocarros. Era só por via da amortização do investimento e com um aumento de cerca de mais de 25% do custo da aquisição dos autocarros, já nos colocaram essa questão. Portanto, embora o resto da fórmula esteja bem, há uma dificuldade em compensar o aumento do custo dos autocarros. Posso partilhar para já. Muito obrigado. Tendo tido já aqui o alerta do tempo, tinha uma última questão para colocar, mas vou tentar aqui reduzi-la, já não faço a síntese deste painel, e vou-vos lançar um desafio. Numa palavra ou 2 palavras, face à experiência já adquirida, como é que vislumbram o futuro? Peço 1 ou 2 palavras para tentarmos cumprir o tempo. Até posso começar. Para nós, no caso da região autónoma da Madeira, é um desafio muito grande, porque além da concessão nós temos agregado a criação de uma entidade que vai fazer a gestão
da bilhética, do sistema de apoio à exploração. Portanto, essa parte da gestão integrada do transporte vai estar do lado do Governo Regional e, portanto, esse é um verdadeiro desafio para nós, tentando sempre, ao fim e ao cabo, ir ao encontro do cidadão, porque o resultado final é aquilo que o cidadão vai sentir. Portanto, desafio. Desafio. Ao quadrado. No caso da CIM do Cava, 3 questões muito breves. A primeira, a racionalização da oferta. Nós estamos já também a preparar o próximo concurso, que será para 2028, e ao invés desta situação que tivemos agora, vamos estruturá-lo desde logo num estudo da procura, ou seja, olhar para o território e ver quais são as diferentes necessidades, e um bocadinho como dizia o António Pina, olhar para soluções alternativas que permitam servir a população sem ser num modelo regular de transporte público. Segunda questão, a regulação regional. Uma das questões que está a saltar à vista também nos últimos tempos é, digamos assim, os vazios, as omissões na relação entre as diferentes estruturas intermunicipais. Tivemos o caso muito badalado da ligação entre Braga e Porto na A3, temos agora a ligação entre Viana do Castelo e o Porto também, e portanto eu acho que era muito importante que uma estrutura como a CCDR, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, pudesse ter também, até no reforço de competências que ela tem vindo a assumir ao longo dos últimos tempos, um papel também do ponto de vista da mediação e da regulação a nível regional dos serviços de transportes. E a terceira questão é, obviamente, a questão da equidade do financiamento. E eu diria apenas, e de uma forma muito direta, que quem um dia gerir os transportes em territórios como o Cava ou outros por todo o país, se calhar começava a aplicar um fator de complexidade para esses territórios, em vez de ser para as áreas metropolitanas na distribuição de verbas como o PART e outras. Eu gostava muito que um dos grandes desafios que tivéssemos para a frente foi articular tudo isto com a futura terceira travessia, não é? Eu diria que era aquilo que eu mais gostava. Estamos na época agora também de poder de pedidos, era aquilo que mais estava, mas respondendo àquilo que tu nos pediste, até por uma questão da economia de tempo, eu acho que acima de tudo é preciso ter uma grande confiança no processo, confiança de todas as partes, de quem está na parte da operação e que passa por estas dores de crescimento, que não podemos baixar os braços, temos que continuar limando as coisas, afinando as coisas, o processo todo. Confiança da parte dos passageiros, que hoje em dia nós notamos muito isto na área metropolitana, que toda a gente queria o autocarro só leva 55 pessoas, estou a arredondar, é diferente de um transporte pesado que tem que ser interligado, como o comboio, como o barco, mas é importante ter confiança que este é o primeiro passo de um processo que tende a crescer e confiança também que isto que há pouco falávamos, estas questões que são importantes dos quadros legislativos, dos quadros plurianual de investimentos, não seja só, eu diria, de momento, mas seja uma coisa para incorporar e para seguir, porque é isto também que vai fazer com que o transporte público seja cada vez mais previsível, mais regular, eu diria, e mais confiante para todos, que esta é a solução. Por isso a palavra, eu diria, de confiança, certamente. Agarrando as palavras e, certo, concordando com o que já disseram, estabilidade. É preciso conhecermos bem as regras, seja daquilo que a autoridade vai colocar nos próximos contratos. Penso que é preciso dar estabilidade a quem concorre, a quem vai investir, porque se queremos pedir que haja uma transformação grande, especialmente na forma de combustão, são investimentos grandes, é preciso 10, 15 anos de novas concessões, estabilidade até para que os tais motoristas possam ter carreiras, isso tem que estar previsto, portanto, e o modelo de financiamento. Temos que rapidamente ter estas questões resolvidas, porque, por exemplo, o município do Algarve, o município acima do Algarve, vai na frente, não pode lançar o próximo concurso da mesma maneira que lançou o anterior, em que depois as regras foram alteradas. E a questão do financiamento, é preciso recordar que foi uma excelente medida deste Governo, colocou uma verba significativa para a diminuição dos passos no sistema. No entanto, é preciso melhor equidade para o país. E se olharmos para a forma como distribui os valores do PART, mais de 50% ficam nas duas áreas metropolitanas, porque introduziu um fator de complexidade, como dizia o colega Ricardo, que não é muito razoável. Complexidade às vezes temos nós em sítios como o Cava, como a CIM, como o Alentejo, como o interior. Portanto,
É pena o Sr. Secretário de Estado não estar cá hoje, mas espero que continue até como Secretário de Estado no futuro Governo e que isto se altere. Portanto, temos que ser mais equilibrados na forma como distribuímos as verbas do PART, do PROTRANS ou do outro modelo de financiamento que tem que se estabilizar para não continuar a dar sempre mais condições às áreas metropolitanas e darmos sim a todo o país, que aí sim existe uma grande dificuldade de coerência ou de coesão territorial e a mobilidade é determinante para essa coesão social. Muito obrigado aos 4 oradores. Este foi um painel de excelência. Penso que vamos daqui todos mais enriquecidos com a partilha das experiências. Obrigada em nome da engenheira Ana Paula Vitorino aos participantes.